Então, pessoal, estou gravando esse vídeo porque muitos de vocês vão começar a ouvir falar desse estudo e aqui eu vou gravar uma análise crítica desse estudo que saiu semana passada, dia 29 de agosto, numa revista de alto impacto, JAMA. E hoje são 4 de setembro, então já começou a ter muita discussão, muitas questões a respeito desse estudo publicado no JAMA. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês o artigo. Ó. É esse artigo aqui, quem quiser é só me mandar um e-mail, que fala sobre a associação do consumo de carboidrato e gorduras com a doença cardiovascular e mortalidade nesses 18 países aí. É uma coorte prospectiva. Portanto, esse estudo recém-lançado vai com certeza aparecer na mídia e vocês devem estar cientes dos problemas dele, né? Porque quando chega na mídia, o familiar, o paciente, enfim, vários tipos de pessoas e de comunidades, sejam leigos ou profissionais, vão começar a questionar novos paradigmas. E esse estudo veio exatamente para isso, para tentar quebrar alguns paradigmas. Bom, e o que consiste esse estudo PURE? Né? É um estudo multicêntrico, realizado em 18 países, um estudo observacional, uma coorte prospectiva em que foram analisados mais de 135 mil pessoas em vários países. Países ricos, países que eles consideraram intermediários e países pobres. Entre os países ricos, por exemplo, está Canadá, Suécia, Emirados Árabes. Países intermediários, Brasil, Colômbia, Chile, China. E países pobres como Zimbábue, Paquistão, Bangladesh. E o que eles analisaram? Eles fizeram um perfil alimentar. Na verdade, esse é um dos estudos, né, dessa grande coorte. E como toda coorte, leva um longo tempo para que a gente possa definir alguns desfechos. Então eles acompanharam durante 10 anos vários indivíduos nesses vários países e tentaram perceber qual seria o desfecho, entre eles mortalidade total, mortalidade cardiovascular, eventos cardiovasculares maiores como infarto e AVC e até mortalidade por outras causas. O que mais que eles fizeram? Eles fizeram uma análise através de um questionário alimentar e essa análise ela era baseada no que o indivíduo falava que tinha como hábito alimentar. Coletaram outros dados como hábitos de vida, tabagismo, sedentarismo, níveis sociais, mas ali o principal era um questionário validado. Quando o país não tinha um questionário validado, eles validavam esse questionário nesse país. Um exemplo foi a Argentina. E ao longo de 10 anos, eles selecionaram vários indivíduos, né? Foram 148 mil indivíduos, mas que no final da análise ficaram 135 mil. Bom, aí vocês podem dizer que houveram muitas perdas. Não, foram 0,8% de perda. Em torno de 1.000 e poucos indivíduos perderam o segmento. Eu vou colocar aqui alguns números para que vocês possam entender. Então, poucas perdas, 1.230, considerando 148 mil indivíduos arrolados, também eram poucos. Foram 7.300 pacientes excluídos, em torno de 5%, porque já apresentavam história de doença cardiovascular antes do início. Então, esses pacientes eram de maior risco. E o que eles queriam provar? Na verdade, eles queriam ver se o perfil alimentar, através do consumo de carboidrato, gordura e proteína, se esse perfil alimentar tinha alguma influência na mortalidade geral, na mortalidade cardiovascular. Por que isso? Porque existe uma lacuna ainda de conhecimento, eles consideram isso, vários estudos na Europa e nos Estados Unidos demonstram que há uma associação sim entre o consumo de gordura e de carboidrato
relacionado à doença cardiovascular, mas outros estudos, eles discordam disso. Não existe tanta influência assim. E eles querem exatamente perceber qual é a influência desses países. Esses países onde há uma subnutrição, onde ocorre pobreza, será que realmente, nesses países onde foi caracterizado o maior consumo de carboidrato? Então, quais foram os resultados que eles encontraram? Bom, o principal deles é que o maior consumo de carboidrato esteve associado ao aumento na mortalidade total. Essa mortalidade total, eu vou falar aqui para vocês, principalmente câncer e doenças respiratórias. Mas eu questiono, em alguns casos, doença infecciosa, alguns tipos de demências. Então foram alguns dos resultados que eles encontraram. Além disso, o aumento do consumo de carboidratos esteve relacionado a essa mortalidade chamada não cardiovascular, ou seja, dessas outras doenças. Para vocês terem uma ideia, dos 5.700 indivíduos que morreram, 3.800 eram por causas não cardiovasculares. E aí vem a primeira grande conclusão. Eles concluíram que o consumo de carboidrato estava associado a um aumento de mortalidade. Esse consumo exagerado, em que eles colocam mais de 60% de carboidrato dentro do seu consumo total. Por exemplo, se um indivíduo de 70 quilos consome em torno de 2.000, 2.100 quilocalorias, mais 60% disso sendo carboidrato é considerado um alto consumo. E as pessoas que tiveram um alto consumo tiveram maior risco de mortalidade, de morte, né, por causas não cardiovasculares ou de mortalidade total. O segundo grande resultado que eles concluem é que o consumo reduzido de gordura aumentou a mortalidade total, a mortalidade não cardiovascular e o número de AVCs. Sim, um consumo reduzido, abaixo de 7% principalmente, levou ao aumento da mortalidade. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E esse consumo reduzido, especialmente das gorduras saturadas, menos de 7% de gordura saturada, aumentou a mortalidade total, a mortalidade não cardiovascular e o número de AVCs. E agora vocês estão começando a entender por que a polêmica, né? Eles quebraram completamente o paradigma atual em que ocorre uma sugestão de que as pessoas reduzam cada vez mais o consumo de gordura, especialmente a gordura saturada, e em compensação, para substituir essa gordura, acabem substituindo por carboidrato. O estudo foi muito bem desenhado, a análise estatística foi uma análise por regressão de Cox, multivariada, colocando vários fatores confundidores para tentar minimizar esses fatores. O período de segmento foi de 10 anos, em média 7,4, e eles tinham uma capacidade de acompanhar o desfecho através do telefone e da equipe assistente que estava diretamente relacionada ao cuidado desses indivíduos. Então existia uma central em que fazia esse monitoramento. Além disso, eu já falei do questionário, né, que eles aplicavam esse questionário na entrada, fazendo uma avaliação bem completa do hábito de vida e do hábito alimentar dessas pessoas. E eles fizeram também outras análises correlacionando países asiáticos e não asiáticos, porque foi a grande diferença. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais a seguir em relação aos pontos nevrálgicos aí desse estudo, né, os pontos críticos e de limitação. Bom, o primeiro deles, que eu considero um ponto bem importante, é o desenho do estudo. Como todo desenho observacional, em que você tem que acompanhar por longo tempo, você faz uma avaliação bem ampla na entrada. Será que você consegue fazer essas avaliações ao longo do tempo? Eles fizeram de algumas maneiras,
por várias medidas, medidas antropométricas e tudo, mas a grande questão é que esse recordatório alimentar, com esse questionário amplo e validado, só foi feito no chamado baseline, na entrada. Então, ao meu ver, essa foi o grande problema desse estudo. Eles pegaram um indivíduo que consumia muito carboidrato, por exemplo, e taxaram ele de um alto consumo de carboidrato até o final e foram acompanhando. Mas existe um viés sobreposto a isso, é o viés do paciente que está inserido dentro de um estudo, ou mesmo que não esteja, ele vai mudando esse hábito de vida, esse hábito alimentar. Ele pode deixar de fumar, ele pode deixar de ser sedentário, ele pode modificar a dieta dele. Então esse foi um grande ponto. Segundo grande ponto em relação ao desenho também está relacionado ao questionário. Ou seja, eles consideram um paciente como um consumidor alto de carboidrato, aquele que consome mais de 60% de carboidrato, a partir do dado que ele relatou. Então, é como se eu falasse para vocês, enquanto eu como 2.000 quilocalorias, sendo elas mais de 1.200 em forma de carboidrato, eu vou ter um consumo de mais de 60% de carboidrato. E isso não quer dizer que corresponda à minha necessidade energética. Eles não fizeram um cálculo a partir de equações preditivas, ou um cálculo a partir de fórmula de bolsa, ou até mesmo de calorimetria indireta, que talvez inviabilizaria o estudo. E nesse sentido você não tem um cálculo de requerimento nutricional. O que eu chamo a atenção de vocês é que duas pessoas que consomem a mesma quantidade de energia e proporcionalmente a mesma quantidade de carboidrato, eu estou citando aqui o exemplo do carboidrato, eles podem ter necessidades nutricionais muito diferentes. Eu pego um obeso com 100 quilos e um halterofilista com 100 quilos, a necessidade energética deles é muito diferente, variando pelo sexo, pela idade, pela massa muscular, pelo gasto energético, e isso não foi feito. Essa discrepância ela acaba sendo muito ruim. Um halterofilista ele pode ter uma necessidade proteica muito maior do que um obeso. Ele pode ter uma necessidade de carboidrato muito maior também, sem contar os outros hábitos de vida. Então isso dá certamente um viés. Esses dois indivíduos eles foram colocados no mesmo bojo para análise estatística. Então não há como desconsiderar, tampar os olhos para esse viés, que é um viés importantíssimo. Então, dois viés do desenho do estudo, ao meu ver, minimizam muito o impacto dele. O terceiro ponto foi na análise. E aí nem todas as pessoas vão ter o cuidado de ler isso, até mesmo no suplemento. A análise multivariada é uma análise difícil, uma análise de regressão, de Cox, para ver, para estimar uma taxa de mortalidade, vendo a incidência. Cada indivíduo ele contribui num tempo de segmento, né? Então tem pessoas que não morrem durante o estudo, não abandonam, vão contribuir durante esses 10 anos, tem pessoas que vão morrer no meio do caminho e vão ter uma contribuição ali pelos 6 anos, por exemplo, quando contribuíram. E aí nessa análise eu tenho que considerar exatamente esse requerimento nutricional. Eu tenho que colocar ele como um fator confundidor para minimizar esse viés. Então o requerimento nutricional, o peso, o IMC, eles não foram considerados na análise multivariada. Foram considerados vários outros, importantíssimos também. Pressão arterial, colesterol, sedentarismo, tabagismo. Mas esse já até falei como crítica, que não houve um acompanhamento intenso das mudanças desses hábitos. Então esse terceiro ponto, ao meu ver, também diminui o impacto do estudo. Quarto ponto, eles pegaram, agora falando especificamente tanto do carboidrato quanto das gorduras, eles compararam o quintil maior com o quintil menor. Então, para vocês terem uma ideia, entre todos os 135 mil indivíduos que foram selecionados,
eles estavam entre 500 quilocalorias ingeridas e 5.000 quilocalorias, bastante variável. Desses 500 a 5.000, eles fizeram a proporção de carboidrato que essas pessoas ingeriam. E, em média, eles estavam ingerindo entre 46% e 77%. Qual é o recomendado hoje? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um guia de recomendações alimentares, por exemplo, que a concentração de carboidrato ingerida recomendada é entre 50% e 70%. Então eles pegaram, nesse exemplo, o quintil mais afastado, lá entre 75% e 77%, compararam com o quintil mais baixo, em torno de 45% a 50%, ou seja, fora das recomendações. E eles compararam exatamente isso. Eles fizeram uma análise em que pessoas que ingeriram muita concentração de carboidrato tiveram maior mortalidade em quem consumiu pouquíssima concentração de carboidrato. Vejam que é discrepante. Quem comparou o quarto quintil com o segundo, talvez não tenha havido tanto problema assim. Então esse tipo de análise, ao meu ver, também diminui muito o impacto, porque eles não analisaram a faixa recomendada, é a faixa entre 50% e 70%. E digo mais, como quarto ponto de crítica, a concentração de carboidrato ela foi computada como sendo única. Eles não fizeram uma divisão entre carboidrato simples, açúcar refinado, carboidrato complexo, integral, grãos. Não houve uma tipologia, um estudo desses tipos, uma tipologia entre carboidratos, digamos, com um efeito saudável, até alguns efeitos funcionais, como ricos em fibras, no caso dos grãos, e carboidratos simples, açúcar refinado. Então a pessoa pode comer boa parte dessa recomendação entre 50% e 70% de carboidrato, em que a gente espera que essa pessoa não coma mais do que 5%, 10% de açúcar refinado, carboidrato simples, pode comer grande parte disso. Então não houve essa divisão. Na gordura foi a mesma coisa. A gordura ela foi dividida em saturada, insaturada e poliinsaturada. Mas qual a origem dessa gordura? É uma origem dos óleos vegetais? Nas proteínas, a mesma forma. Não houve uma diferenciação entre a tipologia, se era uma proteína de origem animal ou vegetal. Então esse, ao meu ver, foi o quinto e importante ponto crítico e de limitação desse estudo. Por fim, eu considero que a avaliação complexa seria quase que impossível nesse estudo. Então a gente não pode colocá-lo na gaveta apenas por isso. Mas uma avaliação complexa seria exatamente você perceber a relação entre esses nutrientes, os hábitos de vida do indivíduo e o desfecho. A mortalidade total, mortalidade não cardiovascular. E aí eu falo um pouco da sugestão dele. A sugestão dos autores é que nós procuramos reduzir a quantidade de carboidrato, já que ela aumentou a mortalidade, e reduzir para quanto? Em torno de 50% a 55% no máximo. Ou seja, até estaria dentro das recomendações. Lembra-se, a recomendação em torno de 50% a 70%. Tá? Lembrando que 5% disso ficaria 5% a 10% com açúcar refinado e carboidrato simples. Então eles recomendam reduzir ao mínimo carboidrato em torno de 50%. As gorduras, eles recomendam aumentar a concentração de gordura, ou seja, substituir a energia disposta em carboidrato por gordura. De que maneira? Aumentando a concentração de gordura saturada. E aí eu acho que foram um pouco longe demais, porque durante anos e anos a gordura saturada foi recomendada na sua redução abaixo de 10%, e como na dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta comprovadamente de redução do risco cardiovascular, abaixo de 7%. E eles recomendam que nós 15% de gordura saturada e 35% de gordura total, ultrapassando as recomendações diárias.
tá? Ultrapassando a recomendação diária de 20 a 30% de gordura total. Ou seja, nós passaríamos um pouco mais, 5%. Isso eles acreditam que seja baseado pela inclusão dos países pobres. Mas será mesmo? Será que a concentração dos países pobres é dessa maneira? Qual é o nível de proteína animal do país pobre e do proteína vegetal? Qual é o tipo de carboidrato que nesses países pobres os indivíduos se alimentam? Qual é o tipo de gordura? É uma gordura mais rica em saturada, igual o que eles se alimentam na Europa, Canadá, Estados Unidos? É claro que não, gente. Então aqui vai exatamente essa inter-relação entre nutrientes, hábito de vida, fatores ambientais, genética. Isso a gente não vai conseguir com esse estudo observacional. E a minha recomendação é que esperem um pouco, né? Não mudem o paradigma de vocês, da dieta de vocês, se vocês se alimentam de maneira adequada, com qualidade, e aguardem, porque certamente vão surgir análises de subgrupos. Então, no futuro bem próximo, pessoas vão estudar o hábito alimentar dos países intermediários. Muitos países aqui da América Latina foram incluídos nesse estudo, como Chile, Colômbia, Argentina, Brasil. Então, inclusive no estudo eles falam isso. Nós, sul-americanos, comemos mais proteína comparativamente em relação a outros grupos. Então aguardem, porque esse estudo eu acho que foi o ponto de partida, é muito bom nesse sentido. Mas a gente não pode esconder, deixar de lado, tampar os olhos para tudo aquilo que já foi conquistado como evidência científica. Tá bom? Até a próxima, e a gente vai se falar ainda muito em relação a dietas, o que essas dietas podem fazer com o nosso organismo. Até lá!